personagem do romance, que é um romance, é o Sullivan. Então aí eu vou fazer todo o trabalho para tentar esta relíquia pertencia à família real italiana, a família de Savoia. Quando o último rei, antes do último rei italiano morrer, porque na verdade a Itália já era uma república, mas o rei ainda estava vivo. Quinta-feira, 1º de dezembro, e a gente começa esse mês aqui no programa Hora do Associado falando sobre um assunto muito especial para os fiéis, para a Igreja Católica. Eu já tenho um convidado aqui no estúdio que vai explicar tudo para a gente sobre o Santo Sudário. Eu já te pergunto, você que está em casa, com certeza você conhece, já ouviu falar no Santo Sudário, né? Esse tecido, esse lençol de linho aí que envolveu o corpo de Jesus Cristo, né? Com certeza você já leu um pouco sobre essa história, mas quem está aqui no estúdio hoje é um especialista, viu, gente? Um especialista nesse assunto, professor doutor Jack Brandão, ele que é considerado aí o maior especialista no Santo Sudário aqui no nosso país, né? Tá aqui para compartilhar tanto conhecimento, falar sobre um livro que ele está lançando também sobre esse assunto. E que alegria te receber aqui, professor. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, fico muito feliz de estar aqui. Não digo mais uma vez que é a primeira vez, e a primeira vez em Curitiba também que eu estou, eu fico muito feliz. Que legal, muito bem-vindo aqui à nossa capital do Paraná. Muito bonita a capital, gostei, já estou gostando, né? Que bom. E mais ainda por estar aqui com vocês e compartilhar uma partezinha desse estudo que a gente tem há muito tempo. E levar os fiéis, aqueles católicos, realmente a conhecer, que eu acho que é algo extremamente importante, porque infelizmente muitas pessoas acham que conhecem e não conhecem, ou outros sequer conhecem. Exato. Isso é que é pior ainda. Eu fiz uma breve definição aqui do que é o Santo Sudário, né, professor, mas claro que vai muito além, e quero contar aqui agora com a sua presença, a sua ajuda, para a gente contar para quem está nos ouvindo o que é o Santo Sudário, como é que surgiu essa peça, que é uma das maiores relíquias aí, né, para a gente, uma peça que envolveu o corpo de Jesus Cristo. Bom, o sudário, é muito importante nós lembrarmos o seguinte: há uma tradição judaica, como uma tradição islâmica hoje, em que as pessoas não são sepultadas em caixões. Então, essa ideia de sepultar envolto em panos, envolto em linho,
já existe há muito tempo, E isso era costume já na época de Jesus, ou seja, a pessoa morria, o defunto era lavado, ou seja, era purificado, era envolto num grande lençol de linho, amarrado e era colocado para descansar. Então a ideia é essa. E o sudário, ele é um pano mortuário, um lençol mortuário, é uma síndone, como os evangelhos falam em grego, síndon, que é exatamente isso, um lençol mortuário. Então, ele possui aproximadamente mais de 4 metros de comprimento por 1,10 de largura. Então, ele não só envolvia, mas esse defunto, ele era amarrado depois da purificação e era colocado ali para o seu descanso eterno. Então, este é aquilo que nós chamamos de sudário. Sudário. É sudário. É importante lembrarmos que só um evangelista usa a palavra sudário, que é João. Os outros todos usam a palavra síndone ou síndon. É uma coisa interessante isso. Interessante e isso essas eu vou trabalhar. diferenças. E é engraçado que no livro eu vou mostrar exatamente isso. Porque a grande personagem do romance, que é um romance, é o Sudário de Turim. Então aí eu vou fazer todo um trabalho para tentar explicar por que São João usa a palavra sudário e não síndon. Olha, já é uma das formas aqui de estudo, né, do professor, que ele mostra essas diferenças, as origens desses termos também. E, professor, você falou o sudário de Turim. Vamos explicar para o pessoal por que Turim? Muito bom. Turim, porque ele está localizado, ele está guardado, está custodiado na cidade de Turim. Na Itália? Exatamente, no norte da Itália, na Catedral de São João Batista. Então, não se pode esquecer que esta relíquia pertencia à família real italiana, a família de Saboia. Quando o último rei, antes do último rei italiano morrer, porque na realidade a Itália já era uma república, mas o rei ainda estava vivo. Ele foi destronado e tudo bem. Ele dá a relíquia para a Igreja Católica. Até então não pertencia, ele dá para o Papa. Era uma relíquia, era particular, era de uma família. Exatamente, a família Saboia, que foi uma das famílias bem poderosas da Europa desde a Idade Média. Então o sudário, como nós conhecemos, ele passa a família Saboia por volta do século XIV e XV. Eles compram esse pano porque era uma grande relíquia que aparece... Tinha um valor. Exatamente. Ele aparece, no século XIV, aparece como por encanto na Europa Ocidental. E isso eu vou trabalhar no 3º volume, que é exatamente por quê? Porque este pano, ele estava em Constantinopla. Ele pertenceu, ele foi custodiado durante muitos anos numa cidade chamada Edessa, que era fora praticamente do Império. O imperador romano oriental, é engraçado que eu tenho que falar isso, porque algumas vezes, em algumas entrevistas, eu vi alguns comentários de algumas pessoas me criticando por falar romano. As pessoas falam, não, é bizantino. Só que o pessoal esquece que a palavra bizantino, Império Bizantino, é uma construção posterior. Porque aqueles que nós chamávamos de bizantino eram romanos e se consideravam romanos. E os muçulmanos, por exemplo, com quem eles travavam lutas, os chamavam de romanos também. Então estava em Constantinopla e foi roubado numa cruzada em 1204. E sumiu. E isso é para uma outra história. É uma outra obra aí. Professor, nesse primeiro volume aqui da saga Desconhecida do Santo Sudário e de sua igreja, que é o primeiro volume aqui, fruto de tanto estudo do professor, você fala sobre a origem do sudário. E é uma origem que passa por várias regiões também, ela tem uma trajetória, então fruto de muito estudo também para a gente entender a origem de tudo, que não é um conhecimento superficial, algo que alguém simplesmente leu, ou histórias que talvez convergem para pontos diferentes, mas aqui, origem do Santo Sudário. Sim, porque o que acontece é o seguinte, hoje nós não temos mais costume de empregar o linho.
O linho sempre foi um tecido nobre e que foi usado durante muito tempo. Os nossos pais, os nossos avós usavam linho. O linho sempre foi muito chique. Só que nós perdemos isso. Nós não sabemos a ideia do amassado do linho, que o linho tem isso de amassar. Então era o chique, vamos dizer assim, do linho. Tudo isso se perdeu. Então o que eu tento resgatar? Exatamente o tecido, a planta, porque as pessoas desconhecem, você sabe o quê? Que o linho vem da linhaça. Da linhaça. Linhaça, não tem a linhaça que nós usamos? A semente de linhaça? Exatamente, a semente da linhaça. O que é a linhaça? É o linho. É o linho. E é muito importante nós mostrarmos isso. E é isso que eu vou fazer. Eu vou trabalhar nesse primeiro volume exatamente o quê? Todo o processo de cultivo do linho, que é um processo difícil. Por isso que o linho é tão caro. Há várias etapas nesse processo de plantação, de colheita. Você não corta, você arranca ele inteiro, você pega, você é obrigado a deixar secar, depois você é obrigado a colocar na água durante um mês para quebrar as fibras de celulose. Então há um processo muito grande até se formar as marolas, se formar os novelos. Então é todo um processo. Eu falei, não, eu vou mostrar isso para as pessoas. De onde vem o linho? Então, normalmente, naquele momento, uma região que fazia muito linho, que produzia muito linho, era o Egito. Então, a nossa história começa no Egito, com a plantação do linho. Porque naquele momento, na época de Cristo, o Egito já era romano. Então eles eram obrigados, à luta das famílias, em manter o mínimo de cultivo, porque eles tinham uma obrigação para o Estado de fornecer X quilos, por exemplo, por família, toneladas, sei lá, isso não importa agora, para o Estado. Então todo esse processo da família, da família de luta, vai sendo construído. A partir daí eu vou para uma outra cidade, que nós vamos, por exemplo, Antioquia, onde eu acredito que era uma cidade extremamente voltada para têxtil, fabril, em que provavelmente eu acredito que é onde foi tecido. Uma vez, é interessante eu falar, que eu quero aproveitar esses momentos para mostrar uma leitora, uma senhora, uma vez, ela leu o meu livro e me criticou muito. Ela me criticou muito, falou, poxa, você escreveu um monte de coisas absurdas. Um exemplo, como um judeu ia usar de outra cidade sem Jerusalém. Só que ela não atentou que quem fabricava o tecido eram judeus. E os judeus, eles não ficavam inseridos apenas em Jerusalém. Tanto que na época da Páscoa vinha cristãos, não viam crentes judeus de todos os cantos do mundo para a celebração da Páscoa em Jerusalém. Só que as pessoas não atentam. É isso que eu digo, é todo um trabalho e as pessoas são muito práticas, rápidas em criticar. Hoje é aquele conhecimento mais rápido, né, professor? E não vão atrás. Poxa, a partir do momento... E eu, enquanto professor, eu sempre tive um grande defeito, que é realmente tentar passar o máximo. Tentar passar o máximo. Aquela velha pergunta que os professores sempre falam, entenderam? Se as pessoas se calam, é que você acredita, entre aspas, que as pessoas estão entendendo. E não é bem assim, porque as pessoas têm de ir atrás. Enquanto pesquisador, eu levo as pessoas a buscarem exatamente isso, a pesquisar, a conhecer, não se contentar com pouco. E é por isso que o professor Dr. Jack Brandão está aqui com a gente hoje. Ele que é o maior especialista no Santo Sudário de Turim aqui no Brasil. Essa relíquia, esse tecido que envolveu o corpo de Jesus Cristo. Ele está aqui contando toda essa trajetória de tanto estudo, tantos detalhes, nos enriquecendo com tanto aprendizado hoje. Falou um pouquinho sobre o primeiro volume. A gente vai falar sobre o segundo volume da obra também, que é esse lançamento que tem ainda mais informações para a gente. Você tem alguma pergunta sobre o Santo Sudário? Aproveita a oportunidade, o professor especialista está aqui com a gente, canal já está aberto para você, 419-8891-1060. Agora a gente faz um breve intervalo. Gente, é super rápido, hein? Não sai daí. Our hearts beat
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Você está ouvindo A Hora do Associado. Evangelizar, a Rádio Católica. No estúdio, com esse bate-papo que está muito interessante hoje, essa entrevista com o professor Dr. Jack Brandão, ele que é o maior especialista no Santo Sudário de Turim, no Brasil, está aqui compartilhando tanto conhecimento com a gente. E professor, no bloco anterior, estávamos falando sobre o primeiro volume do livro, né? A Saga Desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua Igreja. Professor contando pra gente que foi nas origens, desde como é feito o tecido, o linho, esse tecido que envolveu o corpo de Cristo, passa por vários lugares aí nessa história. E nesse primeiro volume, professor, também temos detalhes da paixão de Cristo, é isso? Exatamente, porque o que acontece é o seguinte: o sudário de Turim, ele é um tecido repleto de imagens. É muito importante nós lembrarmos isso, eu digo sempre. Primeiro, o sudário tem duas imagens muito claras. Primeiramente, é a imagem de um homem, de frente e de costas. É como se fosse um negativo, né, professor? Exatamente, você tem toda uma imagem de um homem completamente nu, numa posição deitada. E além dessa imagem, nós temos a imagem, as imagens de sangue. Então é muito importante que cada imagem dessa, dentro de uma imagem maior que é o pano, que é aquilo que nós chamamos de suporte, esse suporte carrega várias imagens. E cada uma delas, o que eu falei, eu pensei, como é que eu vou mostrar isso? Então no livro eu vou mostrando passo a passo. Então todo momento porque Jesus, a paixão de Cristo começa na quinta-feira.
Ou seja, quando Jesus estava no Getsemane. É aquilo que se chama de... Jesus começa a suar sangue. Porque na realidade não é suar sangue, é hematidrose é o nome disso. O que é hematidrose? Quando você está numa tensão extremamente grande, numa tensão existencial extremamente forte, o que normalmente acontece? Os pequenos capilares da pele se rompem. Só que quando você está num momento de tensão, você está com muito medo, a nossa pulsação aumenta e nós suamos muito. Então o que acontece? Se há esse rompimento dos capilares na pele inteira, esse sangue ele brota, ele coagula e ele misturado com o suor, ele pinga. E tem uma outra coisa que é importante, esse momento é extremamente doloroso, que a pele fica extremamente dolorosa. A partir daí ele é preso. Ou seja, passa pela flagelação. Na flagelação nós temos mais de 120 marcas do flagrum. O que era um flagrum? O flagrum era um açoite com correias de couro, 3 correias de couro e com bolinhas ou com chumbinho ou com ossos na ponta. Era para doer mesmo. E a flagelação, daí o nome flagrum, flagelação, era parte da pena capital. O que isso representa? O que isso quer dizer? Todo sentenciado à morte no Império Romano era flagelado. Isso fazia parte do ato em si. Então isso é uma coisa importante. Então todas essas marcas, todo esse sofrimento, eu mostro no livro, para que a pessoa vá construindo ou desconstruindo aquela imagem do sudário, para que ela possa compreender a totalidade. Uma vez eu estive com o padre... meu Deus... Bom, eu esqueci agora. Então não vou nem falar, porque a pessoa vai me ouvir e vai falar, meu Deus, você esqueceu o meu nome. Não, bom, eu estive com um padre, conversando com um padre e falei exatamente isso. E ele falou, nossa, numa entrevista ele falou assim, professor, realmente o seu livro é para estar com a caneta do lado. Porque é estudo. É estudo, fruto de 30 anos de estudo, né, professor? Exatamente, mas na realidade mais de 30 anos. Eu comecei a trabalhar com sudário... Nossa, faz tanto tempo já que eu nem... Foi nos anos 90 ainda. Olha só, é uma história longa de muito estudo, de muita dedicação. Esse primeiro volume aqui, que tem esses detalhes tão bem contados, né, e tão bem descritos aqui pelo professor. Agora, professor, a gente tem um segundo volume aqui da obra, bem maior, né? Eu tô com eles em mãos aqui, pessoal, olha só. Tem um segundo volume que... tá com esse lançamento previsto aqui, né? Amanhã tem o lançamento dele aqui em Curitiba, a gente vai dar os detalhes. E nesse segundo volume, por que nasceu esse segundo volume, professor? E o que a gente vai encontrar aqui? Então, na realidade, o final do primeiro volume, no final não, o primeiro volume ele encerra, vamos dizer assim, com a descoberta do sudário, porque ele foi escondido. Termina com a descoberta. Ele foi escondido. Eu acredito que provavelmente quem deva ter escondido o sudário deve ter sido São João. Por quê? São João era o mais novo, era o mais jovem de todos. E a juventude é muito propícia a que você quebre tabus. Um grande tabu do judeu é exatamente o quê? O não tocar em nada que o morto tocou. Não se pode, porque você se torna impuro. Então, de repente você vê aquele jovem, João, chegando junto com São Pedro ao túmulo. Ele vê que o túmulo estava vazio e ele viu o pano. Viu o sudário ali. Ele viu ali, ele falou, meu Deus, roubaram o corpo do mestre. Já mataram o mestre. A única coisa que vai sobrar do mestre é esse pano. Então, eu acredito que provavelmente ele pegou, enrolou, com medo. Vou guardar. E se escondeu. Então, toda essa história eu vou mostrando no primeiro. E chega um momento que ele é escondido na cidade de Edessa. O segundo volume é exatamente o quê? Quando
as pessoas de Edessa, no século XVI, redescobrem o sudário. Ou seja, várias histórias foram criadas ao longo da história que lembravam vagamente a ideia do sudário. Várias fábulas foram criadas. Uma delas é do rei Abigar, que era uma pessoa extremamente doente e pediu para que Jesus o curasse, que Jesus fosse à cidade de Edessa, que ele era rei, e que ele estaria protegido, Jesus estaria protegido. Então criou-se várias histórias. E uma dessas é essa do rei Abigar, que diz que Jesus mandou uma carta para ele e falou o seguinte: olha, eu não posso estar aí, mas eu vou mandar um presente para você. E o presente seria uma imagem do rosto. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte: em toda fábula, em todo mito, há algo de verdade por trás, que se perde no tempo. Então você cria, e é isso que é o jogo que eu vou fazendo ao longo do primeiro, e o segundo eu vou revelando isso, eu vou esmiuçando quando esse tecido é redescoberto exatamente onde? Nas muralhas da cidade de Edessa, após uma grande enchente que houve no século VI. A cidade foi reconstruída por Justiniano, e exatamente por quê? Porque acreditava-se que na cidade havia o quê? A imagem do rosto de Jesus que tinha sido dado para o rei Abigar. Mas na realidade eles não tinham a ideia de que o que a cidade escondia era algo muito mais importante e algo verdadeiro. Que é o sudário de Turim. A ponto de, no segundo volume, ainda vou trabalhando Roma, o Império Romano, ou seja, começa a conflagrar. Conflagrar não. Bom, sei lá, eu já até engasguei aqui. Ele busca, por meio de guerras, retirar o sudário da cidade de Edessa. Ele começa a conquistar várias cidades da região, que eram muçulmanas. O Império Muçulmano, naquele momento, um dos impérios muçulmanos, estava em pleno declínio, e Roma começa a se expandir. O Império Bizantino, como alguns gostam que eu chame, mas enfim, começa a expandir. Só que ele não ataca Edessa. Ele chega e pede para o emir de Edessa. Fala assim: nós não vamos destruir Edessa, porque para nós é muito importante a cidade, desde que vocês entreguem algo extremamente importante na cidade, que é a imagem de Jesus, que eles chamavam de Mandilion. Era a imagem do rosto de Jesus. Porque eles dobravam o sudário, eles nunca não mostravam o quê? O corpo inteiro. Era só o rosto. Provavelmente com medo, porque havia muitos judeus que achavam aquela ideia da impureza. E lembrando que era sempre coberto. É a questão da sacralidade, né? Nunca era exposto. E o segundo volume vai trabalhar com isso, e vai trabalhar... Bom, vamos lá. E esse lançamento acontece amanhã, a gente vai dar os detalhes para você. Professor Jack Brandão continua aqui com a gente, ele que é o maior especialista no Santo Sudário de Turim aqui no Brasil, está compartilhando tanto conhecimento hoje, e olha que bacana, muitos ouvintes já participando e achando muito interessante o programa de hoje, professor, porque não faziam ideia da origem, do tecido, até o pessoal comentou da linhaça aqui, que tem relação com o linho, que é o tecido que envolveu Cristo. Então o pessoal está agradecendo por compartilhar tanto conhecimento. Elisete de Rondônia, a Alessandra está aqui também, ó, estão parabenizando a Rádio Evangelizar por trazer temas tão interessantes para os católicos. Até ela fala: eu sou leiga, né? Não tinha noção, mas agora estou aprendendo mais sobre o Santo Sudário. Essa é a nossa missão aqui hoje, com a presença do professor Jack Brandão, que continua aqui. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o Santo Sudário. Breve intervalo, é daqui a pouquinho. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado das tuas santas chagas. Vem a vitória. O tempo de Deus é perfeito. A fé em ação aproxima você de Deus. A Hora do Associado. Evangelizar, a Rádio Católica da Família Brasileira.
11h40, estamos de volta com a Hora do Associado, hoje super especial, com a presença do professor Dr. Jack Brandão, considerado o maior especialista no Santo Sudário de Turim aqui no Brasil. Está aqui em Curitiba, né? Tem evento de lançamento do segundo volume do livro A Saga Desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua igreja, fruto de tantos anos de estudo e dedicação que ele está aqui compartilhando hoje um pouquinho com a gente. Muita gente já está sentindo esse gostinho aqui, já estão perguntando do livro, a gente já vai dar todas as informações, né, professor? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, professor, que é bem recorrente sobre o Santo Sudário, né? Quando a gente fala em Santo Sudário, sempre existe aquela pergunta, é verdade? É relíquia? Onde estão as provas, os detalhes? Muita gente faz essa pergunta, a gente sempre se depara com esse tipo de informação, com esse tipo de matéria, falando sobre o Santo Sudário. Então, é bem recorrente, professor. O que acontece é o seguinte, primeiramente, eu enquanto cientista, eu nunca vou poder afirmar categoricamente, este pano cobriu Jesus Cristo. Eu não vou ser hipócrita de falar isso. Agora, enquanto cientista também, há muitas evidências que nos mostram que este pano ele é ímpar. Quando eu te falei no início que o Sudário de Turim possui 2 imagens, isso já é um sinal. Por que já é um sinal? Primeiro, eu te falei que nós temos no pano, 4 metros, mais de 4 metros, a figura de um homem deitado, de costas e de frente. Essa imagem do homem, ela só é possível visualizar com uma distância de 3 metros. Se eu chego perto do pano, eu não enxergo nada. Eu não enxergo nada. Há pouco tempo atrás, saiu um filme. Há pouco tempo, eu acho que eu nem lembro mais. Eu acho que o nome é Ressurreição. Não me lembro mais o nome. Era um filme que foi lançado aí. E eu me lembro que havia uma personagem que buscava o corpo de Jesus. E ele entra no sepulcro e vê. Aí ele pega o pano e você vê um tipo de sudário com a imagem de Jesus. Ele olha, fica assustado. Fala, cara, isso nunca aconteceria. Porque demorou para as pessoas enxergarem o que estava ali. Esse é um ponto. A imagem do homem, ela está na ponta das fibrilas. O que é fibrila? Vamos imaginar que todo tecido é feito de fibras. O que são as fibrilas? São as pequenas fibras que formam uma fibra maior. Uma única fibra. A imagem do homem, que é de cor amarelada, está na ponta das fibrilas. Por isso que você não enxerga. Você não enxerga perto. E é um objeto, essa imagem de Jesus, deste homem, é uma imagem tridimensional. As pessoas não entendem o que é isso, mas eu vou explicar. Quando nós olhamos um mapa de relevo, um mapa físico, ou um globo físico, nós vamos ver que há relevos, ou seja, as montanhas, elas são maiores, o planalto é menor e a planície é menor e tem o nível do mar. O sudário, como eu disse para você, ele está nas fibrilas. Isso torna essa imagem a única imagem tridimensional que nós temos. Esse é um ponto. Outro ponto que eu quero dizer para você, não há tinta alguma no tecido. Essa imagem, como eu te falei, do homem, está só ali, você não enxerga perto. O sangue, por outro lado, ele vara de um lado para o outro. Porque é uma propriedade de qualquer líquido varar de um lado para outro. Um exemplo, quando nós vamos tomar chá, você põe um saquinho do chá, tem a cordinha. Você já reparou o que acontece? Quando você deixa lá para ele apurar o chá, o que acontece? O líquido, ele vai em direção à cordinha. E quando você vai levantar, fala, ué, por que tá molhado? Umedece completamente. Exatamente. E ele derruba e fica na mesa. Porque é uma propriedade do líquido. Ele vara. Então, o sangue, por ter um meio aquoso também,
Ele varou. Cara, como foi possível fazer isso? Eis a questão do mistério. Eis a questão que os cientistas se depararam, com a qual os cientistas se depararam e não tiveram explicação. Não há explicação como aquela imagem foi formada. É aí que entra a questão da fé. Porque a fé, ela é dogmática. Ou seja, ou você acredita, ou você não acredita. Não há meio termo. O homem de ciência não existe dogma na ciência. Porque a ciência, enquanto tal, ela existe até que uma outra teoria a derrube. Aquilo que parecia verdade ou parecia fato num determinado momento se torna não fato, não verdade num momento posterior. Então é próprio da ciência aceitar a sua incompetência muitas vezes para explicitar determinados fatores, determinados fenômenos. A religião não, a fé não. Então nós temos essa questão, e o sudário ele é um objeto sui generis. Por quê? Porque ele deixou de ser relíquia. Você usou a palavra relíquia, muito bem dito. O sudário de Turim ele é um objeto muito mal visto por muitas pessoas, exatamente porque consideram o sudário apenas uma mera relíquia. E há um preconceito muito grande com a questão da relíquia, isso devido até à própria igreja. Por quê? Porque muitas pessoas, na Idade Média, havia uma outra mentalidade. Por exemplo, quando a mãe de Constantino vai a Jerusalém e diz ter encontrado a cruz de Cristo, para aquelas pessoas a cruz era verdadeira. Se eu pego uma outra madeira qualquer e eu tenho contato com essa madeira dita verdadeira, o que eu estou fazendo? Eu estou produzindo uma outra relíquia a partir daquele original. Essa mentalidade é uma mentalidade medieval, pia dentro daquele período. Só que quando a ciência começa a dominar a partir de modo especial do século XVIII, XIX, isso tudo passou a ser superstição. E o sudário entra nisso. E é por isso que muita gente não aceita. Só que ele deixa de ser relíquia no 19. É o primeiro capítulo do livro 1. Porque ele é fotografado. Quando ele é fotografado, eles descobrem um segredo que eu falo depois. Olha só, o professor Jack Brandão continua aqui com a gente. Mais um breve intervalo, não sai daí. Próximo bloco a gente vai dar todos os detalhes sobre o lançamento do segundo volume do livro A Saga Desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua Igreja. Não sai daí, super rápido, hein? A Fé em Ação está no ar. Com a força de Deus, a fé é ação. A Hora do Associado. Evangelizar, a Rádio Católica da Família Brasileira. A Hora do Associado está de volta nessa sexta-feira e olha, gente, com um recado especial para você. Sabia que hoje, dia 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS? É verdade, um dia de luta. Na Igreja Católica, aqui na Arquidiocese de Curitiba, nós temos a Pastoral da AIDS, que desenvolve um trabalho aí de acolhimento, de conscientização também. Por isso, estamos divulgando hoje um evento muito especial que acontece aqui no centro de Curitiba até às 5 da tarde. Então, hoje, você que está passando ali pertinho da Praça Osório, aqui em Curitiba, capital paranaense, ali no calçadão da Rua 15, tem testagem gratuita aí feita pela Secretaria de Saúde aqui de Curitiba. Então é um evento muito importante que está acontecendo aqui na capital paranaense, com testagem aí, né, os testes de AIDS oferecidos pela Secretaria de Saúde com o apoio da Pastoral da AIDS aqui da Arquidiocese de Curitiba, tá? Então tá dado o recado hoje, 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A tempestade
E continuamos aqui no estúdio com o professor Jack Brandão, que hoje teve essa conversa tão enriquecedora que os ouvintes adorando. Evanir de Sete Lagoas, Minas Gerais, já está falando que ela está curiosíssima, que ela quer esse livro. Olha que legal, professor. Elizabeth de Ubiratã, Paraná, também está junto com a gente. A nossa querida Lilian de Teixeira Soares, aqui também no Paraná, está adorando. Ela falou, olha que entrevista maravilhosa, Santo Sudário é assunto grandioso para semanas e horas. Com certeza, Lilian, concordo com você, né? A gente tem pouco tempo para falar tanto sobre esse assunto tão importante, tão especial, e é por isso que eu vou abrir esse espaço aqui no finalzinho do programa para o professor Jack Brandão, que está aqui em Curitiba, falar sobre o lançamento que acontece amanhã, dia 2 de dezembro, o lançamento do segundo volume do livro. Conta pra gente, como é que vai ser, professor? Bom, nós vamos ter um lançamento aqui na livraria Vozes, aqui no centro de Curitiba. Vai ser um momento muito especial porque eu vou fazer uma palestra de 1h30, mostrando, vamos dizer assim, os bastidores do livro, da obra. O que me levou a escrever essa obra? Mostrando como é o sudário, como a imagem foi formada, as principais ideias do primeiro volume, do segundo volume e o que nós temos de esperar daqui para frente. Vai ser um momento muito especial, de modo especial por quê? Porque todas as vezes que nós fazemos um lançamento, ou todas as vezes que nós fazemos uma palestra dessa, dependendo do público, nós temos uma palestra diferente. E isso é uma coisa muito importante, porque depende muito das perguntas que as pessoas vão fazer. E vai ser um momento muito especial. Eu recebi esse convite, gostei muito, falei, não, vou, como eu não conheço, eu quero conhecer. Eu acho que Curitiba é um local, um polo irradiador da fé, e tem de continuar sendo isso e espalhar isso daí. Por isso que eu resolvi, falei, não, eu acho que é importante a gente conhecer, a gente divulgar. O sudário tem de ser conhecido. E é um momento, esse momento é um momento muito especial. Livraria Vozes, eles estão reinaugurando a livraria, é um novo local, é um local só para você fazer a palestra. Então vai valer muito a pena. Eu acho que convido todos que estão aqui, vai ser um momento muito especial. Aí vocês vão me conhecer também, vão ver como é esse trabalho, né? É difícil você falar de você mesmo, né? Com certeza, professor tá aí fazendo esse convite especial. Então, amanhã, dia 2 de dezembro, a partir das 9h30 da manhã, né, professor? Perfeito. Então, de manhã, 2 de dezembro, sabadão, a palestra e lançamento do segundo volume do livro A Saga Desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua igreja. Tá imperdível. Então você já sabe, tem compromisso para amanhã. Conhecer aí o professor Jack Brandão, que aceitou nosso convite e hoje compartilhou tanto conhecimento aqui na Rádio Evangelizar. Professor, muito obrigada pela sua presença. Obrigada por ter Eu que agradeço imensamente. Contado essa história aqui pra gente, que todo mundo adorou, né? Os ouvintes, eu também aprendi demais aqui hoje com a sua presença. Fico feliz. E abrir esse espaço, quem quiser te conhecer melhor, pode te seguir nas redes sociais, como é que é, professor? Bom, eu tenho o meu Instagram, Jack Brandão _. Nós temos o nosso canal chamado Imagens em Foco, é um canal no YouTube. Imagens em Foco. Imagens em Foco, nos sigam. Há muitas informações, não só sobre o sudário, mas em relação à fé, em relação à própria imagem. Eu trabalho, como eu falei, com a questão da imagem, eu criei uma teoria da imagem e a gente mostra isso lá. O canal tem muitas informações, até da Bíblia. Quem quer conhecer um pouco da história da imagem bíblica, tem de conhecer Imagens em Foco. E o meu canal, a minha página do Instagram. Muito bem, obrigada, professora. Até uma próxima oportunidade e uma excelente palestra e lançamento amanhã para você. Conto com vocês todos. Com certeza. E para você que ficou aqui com a gente, obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia. Desejo uma excelente, abençoada sexta-feira, um final de semana maravilhoso. Segunda-feira eu tô de volta com mais um programa A Hora do Associado. Até lá!